ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área para você. Juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia. Só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gols de Emerson Bilu, ou Emerson e Rafael Bilu, Guarani vence o Retrô por 2-0 na Arena Pernambuco e sai da zona de rebaixamento. Com a vitória, Bugre salta para a 16ª colocação e respira no campeonato. Equipe Alviverde agora terá mais 10 dias de preparação antes do próximo compromisso. Vai ser contra o Itabaiana, dia 15 de junho, no Brinco. Podendo se isolar ainda mais na liderança da Série C, Ponte recebe o Ipiranga, hoje, 7h30 da noite, no Majestoso. Emerson e Léo Oliveira, suspensos, desfalcam a equipe. Fora de campo, saídas de Matheus Silva para o Náutico e Renato para o Santa Cruz aliviam a folha salarial da Ponte em quase R$200 mil. Líder isolado durante grande parte do campeonato, Palmeiras despenca na primeira para a 4ª colocação. Verdão foi derrotado pelo Cruzeiro em confronto direto e ainda viu Flamengo e Red Bull Bragantino vencerem seus compromissos e subirem na tabela. Segunda-feira marca um dia decisivo para os clubes brasileiros em 2 competições. Daqui a pouco, ao meio-dia, na sede da Conmebol no Paraguai, recebe o sorteio das 8ª de final da Libertadores. Mais tarde, às 3h30 da tarde, será a vez da definição dos confrontos da Copa do Brasil na sede da CBF no Rio. Oscar Piastri vence Grande Prêmio da Espanha e Ferrari é vice-líder da Fórmula 1. McLaren conseguiu defender dobradinha apesar de tentativas de Verstappen com 4 pitstops. Punido, o holandês sofreu 2 colisões no fim e perdeu última vaga no pódio para Leclerc. Bortoleto terminou em 12º. RP Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa. Mensagem de texto, áudio à sua tarde. 971021493. Mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho eu terei um imenso prazer de mandar a sua mensagem, ler aqui, bater papo com você. Mande a sua mensagem e participe do programa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer facilitar o seu trabalho no campo, amigo? Vem para a seleção do AgroSteel. Motosserras, motobombas, motopodas, motores estacionários, perfuradores e motocultivadores, com descontos especiais e em 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Flamengo, que voltou à liderança do Campeonato Brasileiro em jogo realizado neste domingo à noite no estádio do Maracanã. O Mengão venceu o Leão do Psi pelo placar de 5-0. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre, depois Vinha, Everton, Araújo, Gerson e Arrascaeta, depois Pulgar, Luiz Araújo, depois Juninho, Cebolinha, Michael e Bruno Henrique, depois Pedro. O Flamengo do técnico Felipe Luiz. O Fortaleza de João Ricardo, Tinga, Gustavo Mancha, Kusevich e Mancuso, depois Gaston Ávila, Zé Wellington, Martínez e Pochettino, depois Pikachu, Luca Prior, depois Breno Lopes, Marinho, depois Rodrigo Santos e Daverson, depois Lucero. A equipe do técnico Vojvoda. Os gols do jogo: Arrascaeta 29 do primeiro tempo, Everton Araújo a 3, Luiz Araújo a 10, Michael a 25 e Luiz Araújo a 28 definiram a vitória do Flamengo, que voltou à liderança da competição. Jogo realizado no Maracanã com a arbitragem de Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Não precisa me lembrar, não. Eu já trouxe o vinho que pagarei com imenso prazer para o Tigrão. Ele acertou o resultado, o Guarani ganhou, é o que importa. Eu nunca paguei, Capucci e Leandro, uma aposta com tamanha felicidade. Porque o Guarani ganhou. Foi do jeito dele, mas ganhou o jogo, que era o que precisava acontecer. Não vou nem fazer observação sobre o jogo, ganhou. Então hoje na tela da Band você vai assistir o pagamento da aposta, que é uma garrafa de vinho italiano para nosso Valdemir Gomes, tá bom? Grande vitória do Guarani, mesmo com suas limitações, conseguiu um ótimo resultado. Parabéns a todos os atletas, comissão técnica e parabéns à torcida que esteve presente. Perna. Bom dia, Carlos Henrique, tudo bem? Tigrão me falou que você vai pagar a aposta. Ele pediu esse vinho, Peramanca, tá bom. Deixa ele sonhar, Pico. Né? Mas o que eu tô entregando para ele é um belo rosso, Barbera Bornarda, 2 uvas icônicas da Itália, e ele vai gostar muito, né? Peramanca tá acima da nossa aposta e é um grande vinho. É o Batata de Rio Preto. Fala, Batata. Hoje uma vitória deixará a Ponte com uma gordura legal. Espero ver a torcida apoiando. Estamos no senhor Roberto, no seu Carcio Noel e Salu, pedreiro de primeira. Grande Salu. Se beber não dirige, hein, Batata? Pelo amor de Deus. Macaca tem a chance de distanciar e consolidar de vez a liderança hoje no Majestoso. Grande abraço, Valnei Matheus. Obrigado, Valnei, pela sua mensagem. Todo dia com a gente aqui. Bom dia, CH. Hoje é importantíssimo o jogo da Ponte, porque pode decretar já a classificação, pois abre 9 pontos para o 9º colocado e abre 4 pontos para o vice-líder, já que o resultado do final de semana ajudou a Macaca, Tandy. É verdade. CH, pega essa economia de 200 mil, divide por 3 e aumenta os salários do Diogo Silva, Gé e Elvis para manter esses 3 jogadores. Caso contrário, vai ser difícil segurar, na minha opinião. Se ficarem até o final, já é um grande reforço. Valeu, Ale. Carlos Henrique, a Ponte com esses quase 200 mil tem que trazer um reserva para o Elvis, uma contratação só e usa alguns meninos da base. André, isso aí, cara. O Gleger não paga aposta. Esqueça. Nem perca tempo de ficar lembrando aqui. Esqueça. Eu não aposto nada com o Gleger. O cara tem um escorpião no bolso, cara. E é difícil. O Carneiro do Batata não saiu até hoje. Faz 1 ano e meio que ele prometeu. O que você acha que a Ponte não é a melhor equipe, mas acho que a Ponte é o melhor elenco? O que você acha, CH? Moisés? Eu acho que o elenco da Ponte é bom. Só bom. Mas está fazendo um ótimo campeonato.
Carlos Henrique, com esses 200 mil tem que trazer um reserva pro Elvis. Outro aqui falando a mesma coisa. Um abraço, André. Isso aqui já li. Vamos seguindo o bonde aqui. 11h42 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Ufa! Bugre venceu no último sábado o Retrô 2-0, jogando na Arena Pernambuco, se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série C. Resultado importantíssimo porque tirou o Guarani da zona do rebaixamento. O Bugre agora saltou para a 16ª posição e respira mais aliviado no campeonato. O time foi a campo modificado, né? O Marcelo Fernandes fez mudanças na equipe, surpreendeu em algumas dessas mudanças, mas no fim acabou dando o resultado esperado, que era exatamente a vitória. Ao final da partida, o Marcelo Fernandes comemorou a vitória e enalteceu o trabalho feito pelo elenco alviverde na partida. Eu fico muito feliz de ver esse grupo de jogadores se empenhar e conseguir um resultado tão expressivo assim como é, ganhando uma equipe que acabou de tirar o Fortaleza numa Copa do Brasil. Não é para qualquer time fazer isso. E a gente tem que valorizar, sim, o que esses meninos fizeram dentro do campo. A gente chegou no Guarani com o propósito de entrar com tudo nesse projeto, porque é uma equipe que dispensa comentários, uma equipe que tem que estar em cima de uma Série C, não tem como ser de outra maneira. E esses meninos com 3 derrotas no começo do campeonato, assim que eu cheguei, têm feito de tudo que a gente pede, estão procurando os melhores. Às vezes o resultado não vieram, que nem no último jogo, em casa que a bola não entrou, teimou a não entrar. Mas hoje acho que eles foram perfeitos, aquilo que a gente pediu e procurou fazer em cima do Retrô, que é uma grande equipe, eles cumpriram. E a gente está aí, de 15 pontos disputados, conseguimos 8, já é mais de 50% dos pontos, então acho que a gente está indo no caminho certo. Temos que ter paciência, o grupo está querendo muito, tivemos problemas também nesses jogos que passaram, de jogadores que estavam machucados, com suspensão. No último jogo lá, que nós empatamos com o Figueirense, tivemos jogadores que só foram liberados para a gente no sábado, para jogar a partir de segunda-feira, mas eu tenho que enaltecer esse grupo de jogadores, a molecada realmente está honrando a camisa do Guarani. A torcida, a gente sabe a frustração que ela tem nesse momento, mas a gente veio aqui para trabalhar muito, a gente está trabalhando muito em prol disso. Aqui não tem empolgação, não tem nada, é apenas uma vitória de uma trajetória muito difícil que a gente tem pela frente ainda. Então temos que comemorar sim, os jogadores estão de parabéns, mas sem empolgação, porque o caminho ainda é muito difícil. Claro que o resultado é para ser comemorado, uma vitória importante, o time não vencia 3 partidas, mas é apenas um passo dado aí nesse processo de recuperação e de vislumbrar também coisas maiores no campeonato. Guarani agora volta a campo no dia 15 de junho, confronto contra o Itabaiana no estádio Brinco de Ouro, para tentar confirmar aí essa sequência de recuperação com a possibilidade da estreia dos reforços contratados, né? Cicinho, Vitinho, Diogo Silva foram contratados, janela se abriu ontem, agora podem ser utilizados de acordo com a opção do técnico Marcelo Fernandes. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Obrigado, Catarino. E agora em loco aqui, ao vivo, em cores. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Beleza, CH, tudo legal, tudo em ordem. Já você vai receber seu vinho na tela da Band e vou pagar com imensa alegria, porque o Guarani venceu. Você estava certo e eu estava errado. Não, no futebol não tem isso, você sabe disso. A gente é amigo há tantos anos. É questão da gente dar uma apimentada no programa. E eu disse várias vezes, e acabou não dando certo, que essa chave uma hora teria que virar, porque é impossível o time só perder, e não marca gol fora. E de vez em quando faz até algumas partidas. E o Confiança que goleou o Brusque? Pois é, o Brusque mete 4 na Ponte e depois toma de 4 do Confiança, um dos lanternas. Olha que loucura. Então o campeonato, por isso que e também isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade, porque a gente mais erra do que acerta. Mas é um campeonato tão nivelado por baixo, que vem o Brusque aqui, quando veio, caindo pelas tabelas, mete 4 na Ponte. Aí tomou 4 do Confiança. Aí reage e tal, toma 4 do Confiança. O Guarani, que não ganhava de ninguém, ganha de um time que não tinha perdido nenhuma em casa. E o Guarani, que não tinha vencido nenhuma fora de casa e nem marcado nenhum gol, marca 2. Então esse é o nível do campeonato. Tigrão, você gostou do Guarani? Primeiro tempo, sim. Eu acho que o time jogou com inteligência. Agora o Marcelo Fernandes armou umas arapucas, né?
Ele armou umas arapucas, ele trouxe o ponta para ser lateral, ele muda o lado esquerdo, ele pôs o Sarará como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, mas praticamente um lateral, abrindo bem pelo lado esquerdo e transforma o Emerson Barbosa num ponta. Eu não sei se você concorda, mas isso é estudo, porque o lateral direito do Retrô é o cara que mais apoia. Ele adiantando o Emerson, o lateral do Retrô só no final do segundo tempo que arriscou um pouquinho. Treinador do... Gedeilson, se eu não estou enganado. Gedeilson. Acho que é isso. Tem nome até desses deputados condenados em CPI. Sim, sim. Né? Mas é assim, ó, condenado, mas não paga nada, hein? Não paga pena, continua tudo a mesma. Todo mundo solto. Todo mundo aí metendo a mão ainda, né? Inclusive na gente. E eles continuam no poder, né? No poder e mandando muito. Então, o treinador interino da equipe do Retrô, ele demorou até 15 do segundo tempo para entender. Para enxergar. Então, a história é a seguinte, vamos lembrar do Licão? Certo é o que dá certo, e deu certo. E o Guarani fez 2 belos gols no primeiro tempo. Eu acho que o gol do Emerson, muito no início, deu uma baixada na adrenalina. Aquela carga, né? Não marcou nenhum gol fora, marcou um. O Isaac deu 2 assistências. Então essa é a pergunta que eu vou engatar pro amigo. Isaac. Pra mim, o Isaac barbarizou. Vocês elegeram ele como craque do jogo ou não? Por unanimidade. Olha que coisa linda. Me lembrou Zenon. Será que ele achou o lugarzinho dele, Tigrão? E ele jogou um pouco por dentro, às vezes ele derivava um pouquinho pelo lado esquerdo. Deu 2 assistências para os 2 gols do Guarani. Inclusive a do segundo gol foi uma assistência de luxo, uma cavada. Verdade. Né? Para que o Bilu, com muita categoria, frieza e tal, fizesse o gol. E quem é que foi o falso 9? O pseudo 9? O Isaac. Ele aparecia, ele puxava a marcação com 2 beiradas. Deu um nó, o Marcelo Fernandes deu um nó no interino do Retrô. Eu, quando vi a escalação, eu falei, eu vou esperar a bola rolar para ver o que ele vai armar. Eu fiquei com medo também. Não, eu falei, mexeu muito. E eu o chamei de Santos Dumont. Santos Dumont é brilhante. Né? Mas eu falei, só tenho medo do avião cair. Não caiu, ainda bem. Não, sem dúvida. O que mais importa nesse momento, até para tentar retomar essa confiança que estava perdida, o Guarani vence o jogo e tomara que no próximo jogo, contra o Itabaiana, um jogo absolutamente possível de ser vencido no brinco, o Guarani engate a segunda vitória. Sim. E importantíssimo, né? Agora, você vê, o jogo é dia 15, hoje é dia 2. O último jogo foi sábado. Então nós estamos aí falando de 15 dias entre um jogo e outro. Tranquilidade, né? Com um pouco menos de peso, com um ambiente mais leve, para se preparar legal, fora da zona de rebaixamento. Que é mais importante ainda. Esse é um fato muito relevante. Em Campinas, 11h49 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Hoje tem Macaca em campo, 7h30 da noite no estádio Moisés Zucarelli Majestoso. A Ponte encara o Ipiranga, fechando esta 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte está na liderança do campeonato e vai terminar a liderança independente do resultado, né? Mesmo se perder hoje, deixa eu bater na madeira aqui, a Ponte fica na liderança. Se ganhar, melhor ainda, abre uma vantagem com relação ao Caxias, que neste momento é o segundo colocado. Técnico Alberto Valentim não terá o Emerson e o Léo Oliveira, que estão suspensos. Jogadores aí que são importantes no meio-campo ponte pretano, mas que não vão atuar. Em contrapartida, o Dudu pode voltar, né? Dudu cumpriu suspensão contra o Náutico, está de volta. E ele, Dudu, diz que o negócio é ir para cima do Ipiranga e que o objetivo, claro, é a vitória no jogo desta noite no Majestoso. Nós não temos um bom resultado dentro de casa, mas fora de casa também nós venhamos fazendo bons resultados. Mas contra o Ipiranga nós vamos para cima e com o objetivo que é a vitória. Palavras, portanto, do Dudu. Ponte Preta em campo hoje, torcedor ponte pretano, hein? Não tem outro destino na noite desta segunda-feira que não seja o estádio Moisés Zucarelli para apoiar o time em busca de mais uma vitória para se consolidar de vez nesta liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, partida com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. As informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Bom, Tigrão, eu não vou dizer obrigação, mas o dever da Ponte é vencer o jogo hoje.
Até para apagar aquela imagem ruim do último jogo em casa contra o Brusque, depois foi muito bem contra o Náutico. Vitória importantíssima, recuperou os 3 pontos perdidos em casa, recuperou fora. E hoje, cara, é aquela história, Ipiranga, o campeonato é igual. O campeonato é niveladíssimo por baixo. Não tem jogo fácil. Eu espero que a Ponte se lembre de tudo que aconteceu contra o Brusque. Ainda não estou entrando no mérito do time, isso a gente vai saber ali pelas 18h30, né? 1 hora antes sai a escalação, mas que a Ponte se lembre que vai ter que transpirar bastante, mesmo estando frio à noite aí. Vai ter que transpirar bastante para ganhar o jogo. Que não entre com aquela atitude que entrou contra o Brusque, porque ganhou do Ituano fora, porque era líder, continua líder. E pode ampliar a vantagem na liderança. Mas que não entre achando que vai ganhar no momento em que bem entender. Tigrão, e com que escalação? O que você acha que ele vai escolher hoje para começar o jogo? O que ele vai escolher, eu não faço a menor ideia. O que você faria, então? Eu faria 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. 4-4-2. E quem são os do meio? Tá voltando o Dudu. Lucas também. Né? O Lucas tá voltando também. Vai pro pau. Lucas Cândido. Serginho. Também penso assim. Mas jogou bem lá com o Náutico sem o Serginho. Esqueçam. Hoje é futebol propositivo e não reativo. Tem que ter gente que faz a bola chegar com qualidade. Então tem que ter 2 que fazem chegar. E tem um detalhe. Elvis e o Serginho. E o Ipiranga vem fechado, não vem com o peito aberto. O que você precisa? De jogador leve que... Faz a bola chegar. Faz a bola andar. Que envolve. Agora, vai pôr 3 zagueiros, abrir mão da criatividade, da criação de jogadas, para não ser atacado pelo Ipiranga com 3 zagueiros? Eu não faria isso. Eu até acho, Tigrão, que é o fato principal de não contar com o Serginho. Eu nem acho 3 zagueiros um esquema muito defensivo. Mas você precisa do Serginho no jogo de hoje. Especialmente jogando em casa, com um time que é normal, não é crítica ao Ipiranga, absolutamente. Um time que, com certeza, vem para jogar reativamente. E com 3 zagueiros, quem vai jogar reativamente também é a Ponte. Aí vai virar jogo de tênis. Um chuta para lá, o outro devolve e não acontece nada. Ô Tigrão, você tem alguma preocupação com o Sérgio Rafael? Não, acho que tá num bom momento. Você acha que ele e o Wanderson dão conta? Eu acho que tá num bom momento, quer dizer, voltou agora no time. E voltou bem. Quando veio lá do Rio de Janeiro, entrou bem no time, depois teve uma queda, muita instabilidade, mas acho que tá tudo certo. Tudo legal, como diria o Pisserni, normal. O restante tudo igual, né, Tigrão? O restante tudo igual, os 2 beiradas, o goleiro, lateral a zaga, esquerdo, você já falou. Arthur, opa. Maguinho na direita, os 2 zagueiros que você falou, Diogo lá atrás, Serginho e Elvis nas meias, Lucas Cândido e Dudu no meio, Gé e Jean Dias. Não tem... Cara, futebol é simples. Agora não tá dando certo, hein? Olha lá. Aí muda. Fizemos 1-0 e tá tomando sufoco, tá correndo risco. Aí põe mais 14 zagueiros, já tá ganhando. Mas pra começar o jogo, não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edson Elias... um abraço também para o Paulo de Tarso, para o Avelar e também para o Mauro, do Nova Europa. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões.
Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, porque jogando no último sábado na Arena Pernambuco, o Guarani voltou a vencer. Venceu a equipe do Retrô fora de casa 2-0. Tivemos ainda ABC e Náutico 0-0, o Floresta vencendo a Itabaiana por 1-0, o Caxias vencendo Londrina 4-2, o Confiança goleando o Brusque 4-1, Tombense e Anápolis 1-1, o Figueirense bateu o Botafogo da Paraíba por 1-0, Maringá e Ituano empataram por 1-1. Hoje, no fechamento da 8ª rodada, tem Ponte Preta e Ipiranga 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, e no mesmo horário, no 1º de maio, tem São Bernardo e CSA. A Ponte Preta, mesmo não atuando, segue na liderança, 16 pontos, Caxias é o segundo com 15, o Brusque é o terceiro com 14 e o Londrina é o quarto com 13. Fecham o G8, Maringá 13, Ituano 12, Floresta 12, São Bernardo 11. O Guarani, com a vitória, saiu da zona do rebaixamento, é o 16º colocado com 8 pontos ganhos. Já pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão, jogos de mais uma rodada, a rodada que ocorreu no sábado e também no domingo, esta que foi a 11ª. O Bahia venceu o São Paulo 2-1, o Vasco perdeu em casa para o Red Bull Bragantino 2-0, o Mirassol venceu o Sport por 1-0, o Santos em casa perdeu para o Botafogo por 1-0, o Juventude em casa perdeu para o Grêmio 2-1, o Flamengo goleou o Fortaleza por 5-0, Corinthians e Vitória 0-0, o Atlético Mineiro fora de casa venceu o Ceará por 1-0, o Cruzeiro derrotou o Palmeiras 2-1 e o Inter em casa perdeu para o Fluminense por 2-0. Flamengo voltou à liderança 24, Cruzeiro tem 23, Red Bull 23 e o Palmeiras é o quarto colocado com 22. Na zona do rebaixamento estão Fortaleza, Santos, Juventude e Sport. Para fechar, na final da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado em Munique, na Alemanha, o PSG goleou a Internazionale da Itália por 5-0 e conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa
Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe.